Glória a Jesus. Preciso falar alguma coisa, irmão? Que glória, que presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Jesus. O culto começou já de uma maneira sobrenatural, né? Que a pastora falou na abertura sobre a igreja. Semana passada, eu fui, essa semana acho, começo de semana, domingo passado ou segunda, ou na semana passada, não lembro, eu fui ministrado muito em João capítulo 1, e onde o Espírito Santo falou muito comigo, do 1 em diante, mas eu quero falar um pouquinho só do 6, que depois nós vamos entrar na palavra mesmo que o Espírito Santo ministrou para hoje. E João 1, versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Esse era a verdadeira luz que ilumina. Esse era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E aí o Espírito Santo começou a mencionar no meu coração: de tempos em tempos Deus sempre enviou homens, os patriarcas, os profetas, todos, até os mandamentos, que alguns dizem que é uma carta de proibição, né? Os 10 mandamentos da proibição. Não é só uma carta de amor, já falei isso aqui uma vez, uma tremenda carta de amor que Deus estava conduzindo o povo para voltar para Ele mesmo. E aí Ele enviou os patriarcas, enviou os profetas, enviou João Batista, enviou o próprio Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, enviou os apóstolos e enviou a igreja. Amém? Nós não somos a luz, mas estamos aqui para anunciar a luz. Amém? O grande problema é que tem líderes que começaram a confundir e querem brilhar mais do que da luz que é Cristo. Amém? Tem placas que querem brilhar mais do que é a luz de Jesus, porque tem um templo grande, porque tem pessoas, um grande número de pessoas, elas se acham a luz, né? Mas a luz é Cristo. E a igreja perde o propósito quando ele se coloca no lugar de Cristo. O nosso propósito é simplesmente mostrar quem é Cristo. Amém? Esse é o propósito da igreja. E quando a pastora leu Isaías 60, que ela falou uma palavra profética para a igreja, na hora o Espírito Santo me fez relembrar isso. Não ia nem comentar João hoje, mas o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem, do que ele ministrou no meu coração. Nós estamos aqui para manifestar a luz, para testemunhar da luz. Nós não somos a luz e nem podemos desejar, né? Nem sonho, nem pensamento desejar ser a luz. Amém? A luz é Cristo. Mas se a igreja querer crescer mais do que Cristo, vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Isaías 64, se não estou enganado, fala isso, né? Que ele quis colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. E isso levou à queda, porque o orgulho procede à queda. Então toda pessoa que é orgulhosa hoje, ela vai cair amanhã. Amém? Glória a Deus. Então o propósito da igreja é mostrar Cristo. Amém? Agora abra a Bíblia comigo em Tito. O livro de Tito é depois de Hebreus, tem Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, depois o livro de Tito, ou a carta de Tito. Se for do final para trás, Apocalipse, aí vai retrocedendo, que alguns livros já chegam a Tito, bem lá no finalzinho do Novo Testamento.
Tito 1. Isso. Aleluia. Vocês acharam? Então, carta de Paulo a Tito, o versículo 1 começa assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Versículo 4: A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Nós vamos ler outros versículos. Eu quero ser rápido, talvez não dê para terminar hoje tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, tudo que eu marquei aqui, mas a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Amados, Paulo, ele está orientando Tito, ele manda Tito para a cidade de Creta, para poder instruir, escolher, ensinar, discipular homens que iam ser presbíteros da igreja. Então, se você vê aqui, depois dos versículos abaixo, 3, 4, 6, 7, 8, ele está falando para escolher homem que seja de uma mulher só, que não seja dado ao vinho, que seja honesto, que seja íntegro. E ele vai dando orientação a Tito para preparar homens para cuidar da igreja. E ele fala no versículo 1, que me chamou muita atenção, é sobre a fé dos eleitos de Deus. E aí eu estava lendo um pouquinho, em umas outras bíblias que eu tenho em casa, e tem uma bíblia que é do Alderi Nelson Rocha, e ele tem uma explicação que eu achei muito legal, eu coloquei aqui e quero ler para vocês, amém? A fé do eleito é o seu credo, é a sua doutrina, sua identidade e sua religião. A fé dos eleitos é um conhecimento do plano de Deus e de toda a verdade que envolve a sua missão. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me ensinou no meu coração, Hebreus 11:1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e crê. Então a fé do eleito não está nas coisas materiais que você não vê, mas você crê que vai acontecer, tá? Não vamos materializar um bolo aqui, nem um carro, nem uma casa, mas nós podemos materializar o plano de Deus, e isso é a fé, amém? Dos eleitos. A fé dos eleitos é o conhecimento do plano de Deus, amém? A fé do eleito, ela não gera adoração, temor, respeito, reverência a outros deuses, e ela não entende que existe outro mediador a não ser Cristo. Amém? A fé que o Espírito Santo coloca em nós, ou ele ativa em nós, é justamente essa fé, a fé dos eleitos de Deus. Amém? Então, pode apresentar livros, pode apresentar teologias, pode apresentar teorias, pode apresentar até milagres, contos e histórias de outros deuses, que para nós não vai mudar a nossa fé. A nossa fé está firmada em Cristo, em Deus, amém? No Espírito Santo, na obra e no plano de Deus. E é muito, muito mais do que nas obras de Deus, mas é no plano de Deus. E isso é a fé do eleito, é conhecimento do plano de Deus, amém? Então, quando ele fala assim, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Paulo estava falando de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
A salvação do ser humano, a salvação do homem, já estava programada no coração de Deus. Então ele sabia que Adão ia pecar, ele sabia que o ser humano ia ser falho. E antes que o diabo chegasse e falasse assim, o que você vai fazer agora? Ele sacrificou o cordeiro antes de tudo. Amém? Porque Deus não é pego de surpresa. Ele nos surpreende. Amém? Mas ele não é pego de surpresa. Mas então por que ele fala assim? Pede o que queres que eu te farei. Ele quer ouvir de nós, mas ele não é pego de surpresa. Amém? Não existe pensamento na cabeça do homem que Deus não sabe primeiro do que nós. Amém? Mas ele quer ouvir nós falarmos com ele. Ele quer a nossa declaração e a nossa entrega, amém? Daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos. Então, quando Paulo ele fala sobre o plano de Deus, e ele fala sobre a esperança viva e eterna, a qual Deus não pode mentir. Então, qual era a esperança viva da vida eterna? Já estava nos planos de Deus. Então, a fé do eleito nos leva a conhecer o plano de Deus. Amém? A fé de um eleito faz você não duvidar de quem você é e do Deus que você serve. A fé de um eleito gera em nós uma certeza absoluta daquilo que nós esperamos e daquilo que nós confiamos. E o que a igreja mais espera até os dias de hoje? E vamos esperar até acontecer a volta de Jesus. É isso aí, a volta de Cristo. Então isso está dentro do plano de Deus. Amém? É muito comum nós conversarmos com uma pessoa e dizer assim, e semana retrasada aconteceu isso lá no meu serviço. Conversando com uma pessoa, ela falou assim, então, estou com uma dor no abdômen e tal, mas se é da vontade de Deus, eu falei, irmão, não é da vontade de Deus. Como que é da vontade de Deus que você fique doente? Como é da vontade de Deus que você morra com câncer? Então ele entra em contradição com ele mesmo, porque o plano dele foi enviar Jesus para levar sobre si as nossas enfermidades. Isso é o plano de Deus. E como que nós vamos morrer doente? Não é plano de Deus, isso é por causa das nossas atividades. As nossas atitudes geram o mal em nós, assim como também as nossas atitudes geram o bem em nós. Amém? Então qual era o plano de Deus? O plano de Deus é que todo ser humano seja salvo e que seja curado. Amém? Esse é o plano de Deus. Cristo vai vir, vai resgatar, vai buscar a sua igreja, vai ter a bodas do Cordeiro, amém? Isso é o plano de Deus. Só que nesse plano de Deus está a minha cura, está a sua cura, está a cura de você que está na sua casa, que está assistindo essa mensagem agora. Quando nós falamos sobre a fé do eleito, é isso, é ter a certeza desse plano de Deus. E se nós estamos dentro do plano de Deus, irmãos, as coisas ruins vão acontecer? Vão, no mundo tereis aflições, Jesus foi claro, amém? Mas tenha de bom, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, se nós estamos nele, nós vamos vencer também. Amém? Então, as tribulações vão vir? Sim, e é necessário que venha, para moldar a nossa fé, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, aprender. O problema é que quando nós passamos uma tribulação, passamos por um momento difícil, passamos por um momento ruim, e muita gente desanima, muita gente para de buscar a Deus. Por quê? Porque aquela luta parece que é maior do que o Deus que eles servem. E sabe por quê que parece ou é maior do que o Deus que eles servem? Porque ele não está na fé dos eleitos. Ele não entendeu o plano de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, quando nós entendemos o plano de Deus, pode até vir uma doença, mas isso é para o nosso crescimento. Pode vir um momento difícil? Pode vir, mas isso é para o nosso crescimento. Está dentro do plano de Deus. Temos que entender que estamos dentro do plano de Deus, vamos viver dentro do plano de Deus. Amém? Romanos 10, 16 a 18 diz: mas nem todos obedecem o evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim, então,
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo, nem eles não ouviram. Sim, verdadeiramente, seu som saiu por toda a terra, e a sua palavra até os confins do mundo. Atento a quem que estamos ouvindo. Tem muitos profetas na internet, tem muitos pregadores na internet, tem muito assim diz o Senhor na internet. Mas nós temos que estar atento àquilo que nós estamos nos alimentando. Amém? Eu quando falo assim diz o Senhor, eu já faço para cima. Vai de arrasto. Mas aí vai de arrasto. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, né? E aí o versículo 5 diz assim, ó: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, estabelecesses presbíteros a cada cidade, como já te mandei. Então aqui eu não vou ler, porque Paulo está falando sobre aquilo que eu comecei a falar no começo da mensagem, que ele pede para que sejam homens irrepreensíveis, marido de uma só esposa, filhos fiéis, que possam não ser acusados de tumulto nenhum, e essas pessoas que Tito iria discipular para cuidar da igreja, amém? Ou das igrejas, em Creta, lá na cidade de Creta, né? O versículo 9, versículo 8 e 9, vou ler. Mas amante de hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de ademoestar como de convencer os que contradizem. Amém? Os contradizentes. Então o que Paulo está dizendo aqui? Tinha que preparar homens que conhecessem a palavra de Deus e que não se intimidasse diante daqueles que queriam causar dentro da igreja. Amém? Que vinham com doutrinas diferentes, né? Que vinham com métodos diferentes, com propostas diferentes. Tanto é que Paulo fala em outra carta que se alguém pregasse o evangelho que não fosse aquele, que fosse anátema, amaldiçoado. Porque Paulo tinha um zelo, tinha um cuidado pela igreja e pela palavra de Deus, pela obra de Deus. Amém? E esse zelo de Paulo, ele estava passando a Tito. Quando lá ele fala assim, ó, meu próprio filho, meu filho amado, e pela fé comum que nós temos, porque Tito foi discipulado por ele. Então ele manda um discípulo dele para Creta para discipular outras pessoas, né? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí ele ensinou Tito a imitar Cristo, como ele imitava Cristo. E Tito ia fazer discípulos, amém? E para cuidar da igreja. Na linguagem contemporânea diz assim, ó: ter uma boa compreensão da mensagem, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento, ou para calar os que fazem oposição. Então nós como igreja, como conhecedores da verdade, nós não podemos ficar mais assim, é verdade, mas se Deus quis assim, é verdade se Deus quis assim. Não, Deus não quer o sofrimento do homem. Pode acontecer? Pode, mas tudo tem um propósito, tem uma lição para se tirar. Mas não é do desejo de Deus que alguém morra de câncer, que alguém morra doente, amém? Porque, como eu disse, entra em contradição com ele mesmo. Ele enviou o filho dele para levar sobre si as nossas dores. Amém? Deus não quer que o Arielzinho tenha problema de visão. Ele está tendo, mas ele vai ser curado em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Oramos para isso. Amém? Nós cremos. Talvez isso aí seja para ensinar ele, não ensinar só eu e a Ana. É ensinar ele também. Amém? E talvez quando ele entender e aprender o que ele tem que aprender, ele vai ser curado. Amém? Jesus disse e João escreveu: conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade,
Irmãos, como eu disse, eu vou repetir. A gente pode ouvir testemunhos, a gente pode ouvir palavras, a gente pode ouvir ensinamentos de pessoas, pode vir um parente que é devoto a outros deuses, pode vir com um testemunho de cura. Isso nada vai tirar de nós a nossa certeza de quem nós somos e de quem nós servimos. Amém? Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E isso é em tudo. Um advogado, ele não pode defender um criminoso ou um inocente se ele não conhecer a lei. Amém? Então ele vai estudar o caso da pessoa, do cliente dele, ele vai procurar na lei tudo que pode ajudar a pessoa e ele vai fazer a defesa dele. Amém? Por quê? Porque ele conhece a verdade. Amém? Então nós, como cristãos, defensores do Evangelho, temos que conhecer o Evangelho. Não tem como a igreja mais viver num nível raso de só ir para a igreja em campanhas, na igreja para fazer isso, na igreja para fazer aquilo, né? Eu só vou na igreja para ouvir o que Deus tem para falar para mim. Não, e o que você tem para falar para Deus? Né? As igrejas hoje em dia vivem esse evangelho raso. Eu vou lá para ouvir o que Deus tem para mim. Eu vou lá porque eu preciso de uma mensagem. Eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer um propósito, um voto com Deus, porque eu estou passando por um momento difícil. E um momento bom? O que você tem para oferecer para Deus? Né? Tirar um período do seu dia, 10, 15 minutos, 20 minutos do seu dia, para você orar e para você falar com Deus, não precisa estar em dificuldade. Aliás, não é para orar só quando está em dificuldades. Amém? Nossa oração é contínua. Nosso convívio com Ele é contínuo. A melhor maneira de acabar com a fofoca, com boatos, com ensinamentos errados, com contraditórios da palavra de Deus e com ensinamentos errados, o que é? A verdade. E quem possui a verdade? Quem lê a Bíblia. Não é quem é da geração luz, ou quem é da Assembleia, ou da Quadrangular. É aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece, ele tem a verdade. Aquele que tem Cristo, ele tem a verdade. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem a verdade. Amém? O que o diabo usou contra Jesus no deserto? A palavra. E o que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, porque está escrito. E também está escrito que aos seus anjos dará ordem. Também está escrito. Não foi a palavra que ele usou? Agora, qual a diferença aí entre ele e Jesus? Que Jesus também usou a palavra para se defender. A diferença é que Jesus tinha o Espírito Santo e o diabo só o conhecimento. E Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Amém? Então pode chegar um argumento mentiroso: eu não vou na igreja por causa disso, daqui. Não, você tem a verdade. Você não vai na igreja porque você é vagabundo. Você não vai na igreja porque você está com preguiça, porque domingo é um dia chato para sair de casa. Eu concordo, irmãos. Domingo não é um dia chato para sair de casa? Domingo é dia de... Não é mais Faustão, né? Acabou. Mas domingo é dia de televisão, de pipoca, macarronada, né? Frango assado para quem gosta, churrasco para mim, que eu gosto, né? Então, domingo é dia sim, de você ficar em casa, descansar. Segunda-feira você vai trabalhar. Mas não, nós temos que vencer a carne. Amém? Vencer a preguiça, o desânimo, a desmotivação. Amém? Colocar a melhor roupinha que você tem, o melhor teninho e vir para a igreja. Amém? E adorar a Deus, como se não houvesse amanhã. Esquece segunda-feira. Amém? A gente faz tanta coisa como se não houvesse amanhã, né? Eu vou trabalhar hoje como se não houvesse amanhã. Nossa, né? Mas tem que ir, não tem? Então, irmãos, vamos para o culto como se não houvesse amanhã. Vamos adorar a Deus, vamos cantar, dançar, pular, como Davi fazia na presença do nosso Deus. Amém? Não precisa tirar a roupa não, como Davi, tá, irmão? Só um exemplo. Amém? Então, o que o Jesus tinha que o diabo não tinha? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. A Bíblia diz isso. Amém? Então, o conhecimento pode até ser o mesmo entre Jesus e o diabo. Só que Jesus tinha o que o diabo não tinha, que era o Espírito Santo. Era a unção que Jesus carregava. Amém? Versículo 10 e 11. Vamos estar encerrando. Vamos parar por aqui, na verdade. Porque há muitos desordenados, faladores, enganadores, vãos, principalmente os da circuncisão.
praga, né, irmão? Os quais convém tapar a boca. Homens que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa da ganância do lucro. Não é diferente da igreja de hoje, a igreja que Tito tinha lá na Grécia, né? A igreja no modo geral que eu falo assim, não é a geração luz ou a quadrangular, foi na igreja de Cristo, né? Dentro de todas as placas, sempre vai ter aquele rebelde, sempre vai ter aquele que é falador, aquele que gosta de umas mentirinhas, né? Ah, é mentirinha gospel, irmão. Vai com mentirinha gospel. Então, irmãos, assim, sempre vai ter aquelas pessoas dentro das igrejas, ou dentro da igreja, que querem levar as coisas de qualquer jeito, que deixa para amanhã, ou deixa para depois. Depois nós faz, amanhã nós faz, e não é assim que funciona. A obra de Deus, ela é pontual. Deus mandou você fazer alguma coisa, vai e faz aquela hora, porque se você deixar para amanhã, você saiu do tempo, do propósito e do modo. Amém? Deus tem tempo, propósito e modo para fazer. Agora, se Ele mandar para você e te dar uma palavra e falar assim, espere, porque eu vou te mandar, como Ele falou com o povo. Moisés, manda o povo preparar hoje, amanhã e depois, que, né, por 3 dias, depois eu falarei com eles. Então tinha um tempo, um modo e um propósito. Amém? Mas se Deus falar assim, vai e faz, não deixe para amanhã. Amém? Versículo 12, diz assim: um deles, o seu profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E tem uma explicação aqui da King James que eu quero ler, que diz assim, Paulo cita uma frase de um pensador, um poeta natural da cidade de Creta, de uma das cidades de Creta. Ele era do século 6 a.C. E Paulo está dizendo que o que esse profeta da cidade de Creta disse, de alguma denominação da cidade de Creta, disse, era verdade. Os descendentes, os naturais de Creta eram preguiçosos e eram mentirosos. Havia verdade naquilo que o profeta estava falando. Então nós não podemos nos comparar ou não podemos ser iguais a essas pessoas. Eles estavam dentro das igrejas, mas eles eram mentirosos e preguiçosos. Amém? Versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre esse são na fé aqui. Eu estava lendo, meditando, até um pouco antes de vir para cá, desde segunda-feira ou de domingo passado, que eu estou lendo Tito, estou no primeiro capítulo ainda, irmãos. Umas coisinhas que o Espírito Santo mandou, eu fui escrevendo assim, tanto no caderno como aqui. E aí eu estava procurando, eu estava lendo sobre isso e orando, e aí o Espírito Santo falou assim para mim: se eles têm que ser severamente corrigidos para que eles tenham uma fé sã, uma fé curada, significa que eles tinham uma fé doente. Amém? E aí eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, mas o que seria uma fé doente? E aí ele ministrou assim no meu coração: uma fé doente é uma pessoa, ou mística, que também é uma fé doente, é pior do que uma pessoa que não tem fé. A fé doente, ela sempre vai precisar de um estímulo para poder crer que Deus existe. Um exemplo. Ela sempre vai precisar de um estímulo para acreditar que um milagre vai acontecer na vida dela. Amém? Efésios que fala, acho que é capítulo 4, não tem nada, ele fala assim: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Para essa pessoa não existe. Nós temos que fazer algo para Deus fazer algo. Ela precisa de um estímulo. Ou Deus abençoa, né? Já ouviu isso? Se Deus me abençoar com isso, eu vou fazer tal coisa. Quer dizer, ela precisa de um estímulo. É uma fé doente, porque a fé do eleito é a fé que conhece o plano de Deus. Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Estou dentro do plano de Deus. Amém?
Eu vivo o plano de Deus. E uma fé mística ainda é pior do que uma fé doente, porque a fé doente só precisa de um estímulo. Mas a fé mística, ela acredita em Deus. Só que também ela acredita em simpatia, ela acredita em imagem de escultura, ela acredita em rezas, ela acredita em objetos. Amém? Isso é pior do que uma fé doente. Porque a fé doente, ela acredita em Deus. Ela só precisa de um estímulo. Senão, se não acontecer nada, ela parte na igreja. Entendeu? Ela abandona. Então Deus tem que estar sempre fazendo coisas para ela, para motivar a fé dela. E nem sempre Deus vai fazer alguma coisa para nós. Aliás, Deus faz, né? Quando a gente acorda, já abre os olhos, Deus já está fazendo algo na nossa vida. E quando ele está dormindo, Deus já está fazendo, porque a Bíblia diz que Ele cuida do nosso sono. Amém? Então nós não precisamos de estímulo, somos estimulados todos os momentos por Deus. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos. Amém? Então, pior do que uma fé doente é uma fé mística. Porque essa pessoa vai depositar sua fé em Deus, vai orar, não, Deus vai fazer, se Deus quiser, vai fazer. Só que ela vai atrás de uma macumbeira, atrás de uma reza, de um objeto. Amém? E o versículo 14 diz assim: não dando ouvidos, aqui só para completar, eu vou ler de novo o 13, porque posso entender. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas. Eu estava lendo outra versão que diz histórias judaicas, nem aos mandamentos de homens, amém? Que se desviam da verdade. Aqui a igreja de Creta estava enfrentando 3 grupos. Eu vou encerrar agora, tá, irmãos? De verdade. 3 grupos. Os da circuncisão, que são os religiosos, né? Aqueles judeus que acreditavam na lei de Moisés e não conseguiam acreditar em Cristo. E que Jesus fala lá em Marcos capítulo 17, versículo 13: vocês invalidam a palavra de Deus para guardar as vossas tradições. E nós temos muitos religiosos assim na igreja de Cristo, ou no mundo dizendo, de modo geral, que invalidam a palavra de Deus por causa de uma tradição, por causa do costume do papai, costume do vovô. É ou não é verdade? E existem crentes assim, que invalidam a palavra de Deus por causa que papai fazia assim, vovô fazia assim, Dom Pedro também fazia assim, então vou fazer, entendeu? Então vão invalidando a palavra de Deus por causa de gerações e geração que se passaram. E a Bíblia diz que ela se renova a cada dia dentro de nós. Amém? Ela tinha um outro grupo, que eram os que ensinavam as histórias judaicas que não eram bíblicas, mais ou menos o que eu acabei de falar agora, né, que acreditavam naquilo que o papai falou, o vovô falou, e não acreditam no que a Bíblia está dizendo. E outro grupo que era o grupo extremamente religioso, que queriam que você agisse como eles. Eu não como porco, você não pode comer porco. Eu não como carne vermelha, também você não pode comer. Quer frequentar a minha igreja? Você não pode comer carne vermelha. Não serve para mim essa igreja, irmãos. Né? Para mim não serve. Ah, você vai frequentar aqui, você não pode comer pudim. Estou fora. Estou indo para outra que pode. Entendeu? Então, tinha esses 3 grupos dentro da igreja de Creta. Os que eram os religiosos, os que gostavam de história e os que proibiam as comidas. E tudo querendo dividir a igreja de Creta. E aí Tito ele teve a responsabilidade de escolher homens que fossem contradizer essas pessoas. Amém? Não é nada diferente do que nós vivemos hoje. Tem vários grupos dentro da igreja de Cristo pregando muitas coisas. Contradições, controvérsias, palavras mentirosas. Pega um versículo e quer fazer uma história. Vamos ler o contexto, porque todo texto sem contexto vira pretexto. Amém? Paulo ensina na igreja de Efésios, no capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos como meninos, atraídos para lá e para cá, e carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar.
Então nós temos que ser firmados e fundamentados no Evangelho de Cristo. Passou disso, é procedência do diabo. Esse negócio de ser só a melhor versão, isso não existe, irmãos. É arrependei-vos. Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que fala assim, não, você pode vir e pode permanecer como você está. Ouvi um absurdo esse dia atrás na internet. Meu Deus do céu. A mulher se diz pastora, toda tatuada. Ela diz assim, mas se você fuma maconha, consagra ao Senhor, continue fumando até o dia que você vai largar. Se você cheira, consagra ao Senhor. E se você rouba, continua roubando, eu mato, vou continuar matando então. Até o dia que eu for liberto desse espírito de homicídio, né? Então, irmãos, a gente ouve cada coisa, então a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, né? Amém? Então, Paulo exorta os crentes a terem cuidado com o que ouvem e ver, né? E cuidado com o que vê também, amém? Eles querem impor nas igrejas de hoje as suas ideias contra a Bíblia, né? Até dizem que uma mulher aí, que show da Xuxa é esse, né? Falou que redigitou uma Bíblia. A inteligência artificial também já tem uma Bíblia própria. Então logo, né? Até ouvi um vídeo de um pastor mesmo sério falando, quem tem Bíblia em papel, guarde, porque com os anos não haverá mais. Essa João Ferreira de Almeida não vai existir mais. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Eles querem impor as ideias dele contra a Bíblia e querem mexer na doutrina de Cristo. Eles querem ditar aquilo que Deus aprova e que Deus não aprova. Eles querem mudar as cores da igreja. Por que tem parede preta? Por que a parede é rosa? Nossa, cada um pinta do jeito que quer. Amém? Se o pastor chegar aqui e falar assim, vamos pintar essa parte aqui de rosa, vamos, vai ficar lindo. Amém? O mês que vem ele vai pintar de azul, lindo. Não muda nada. A cor aqui mudou a presença de Deus que vocês sentiram na hora da adoração? E se fosse tudo branco, ia ser diferente? Não muda nada, irmãos. Amém? A estética aqui não muda o nosso interior. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluias. Pai, tua palavra foi anunciada, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha e continue a ministrar no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, seja pela internet, seja aqui presente. O Senhor possa estar em nome de Jesus, manifestando a tua presença em nossas vidas cada dia mais, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos, nós desejamos a sua presença, Senhor. Sua presença nos sara, nos cura, nos liberta. Tua verdade é tudo que nós desejamos, Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo, e ministre em nós mais e mais, Espírito Santo. Nós possamos nos amadurecer em Ti, nós possamos amadurecer no Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo
novo